São Jorge está chamando, chega mais, Thiago Salazar, boa noite. O Vitor Pereira falou ontem sobre as ameaças recentes aos jogadores do clube? Boa noite, Michele, Paulo, Celso, a todos que estão assistindo o Gazeta Esportiva. Falou sim, Michele. Aliás, a entrevista bem interessante do técnico do Corinthians. Ele, inclusive, no meio da entrevista, revelou que está surpreso com esse ambiente, essa atmosfera do futebol brasileiro, que tem estádio cheio, tensão todo jogo. Segundo ele, isso acontecia lá em Portugal apenas nos grandes jogos, nos clássicos e nos jogos de título, enfim. E o Vitor Pereira falou sobre aquilo que antecedeu a vitória sobre o Botafogo, né? Teve reunião organizada no CT Joaquim Grava, teve ameaça aos jogadores, teve caso de polícia, enfim. Antes de colocar a palavra do técnico do Corinthians, eu quero trazer aqui uma informação. Um pouquinho antes de eu entrar aqui no ar, você me chamar, eu falei por telefone com o delegado César Saad e ele estava ouvindo, tinha acabado de ouvir o responsável pelas ameaças, por aqueles áudios que ameaçaram o Cássio, a família do goleiro e o zagueiro Gil. Ali na internet, né, ele ficou conhecido como Sheik Caçador, mas na verdade não passa de um garoto de 20 anos de idade chamado Igor, que mora em Poá. A foto da arma sobre a camisa que ele usou para intimidar, para causar esse medo todo em cima do Cássio e da família dele, na verdade é uma foto retirada da internet, uma foto de 2 anos atrás, portanto é uma foto fake. Ele, claro, pediu desculpa, se disse arrependido e alegou que ficou nervoso porque acabou perdendo uma aposta que ele havia feito em um site especializado. Enfim, vai responder liberado, claro, e vai responder pelo crime de ameaça. Sobre tudo isso que aconteceu antes da vitória, o Vitor Pereira falou e deu uma resposta bem interessante sobre todo esse contexto. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. A cobrança dentro do respeito, a cobrança é importante. É importante para mim, é importante para eles. Percebermos que não podemos baixar o nosso nível, que temos que manter, representamos muita gente pobre, muita gente que para ir ao domingo ao estádio precisa de poupar durante a semana e se calhar até falta com comida na mesa nas famílias para estarem no estádio, portanto, a conversa que tivemos esta semana foi precisamente nesse sentido, dizer que a vida, a nós, Deus abençoou-nos com a possibilidade de fazermos aquilo que gostamos e somos bem pagos naquilo que gostamos de fazer. Portanto, mas para não se esquecerem de que representamos muita gente, muitos milhões, muita gente pobre, necessitada, e esse é o espírito que temos que evidenciar dentro do campo. O resto já foi para além, o resto já não pode acontecer, o resto já tenho que criticar, porque não se pode misturar o futebol e a família, porque a família é sagrada. Não se pode ameaçar mulheres, não se pode ameaçar filhos, não se pode ir por aí, porque aí já é perder completamente a razão. De facto, esse excesso, para mim não é excesso, para mim já é passar dos limites, que não podemos, por mais paixão que tenham ao clube, não podem ir por aí. Portanto, podem ir sempre pela cobrança de termos que correr, temos que lutar, temos que demonstrar espírito, mesmo que não se jogue bem, tem que se correr na mesma, tem que se lutar, e isso sim, essa cobrança, eu concordo, essa cobrança tem que ser feita, nós temos que merecer o apoio deles. Eu concordo com ele, eu acho que cobrar é justo, mas ameaçar é crime, E quando ele fala cobrar também tem um certo limite. Eu discordo dessa coisa de você abrir porta de clube, de vestiário, para torcedor ir lá cobrar jogador. A cobrança ela é feita no estádio, durante o jogo, sabe, no intervalo, no final. Enfim, é essa cobrança a qual ele se refere. Senão pode passar a imagem de que ele subscreveu o que aconteceu lá. Sabe, de torcedor ir lá, cobrar... Ele subscreveu. E outra coisa também, né, Celso? São outros tempos, cara. São outros tempos. Na minha época, o torcedor, ele é próximo ali nos treinamentos, entrava lá, na fazendinha, assistia o treinamento. Hoje em dia nem a gente a própria imprensa estava lá.
haviam as críticas, haviam... E todo mundo sabia lidar. Hoje não, nós estamos vivendo num mundo completamente louco, as pessoas perderam a noção de tudo. É verdade. E um ou outro estão ultrapassando já o limite de tudo. Então isso é inadmissível mesmo, é um absurdo. E o caso de polícia. Acabam manchando a coletividade. Parabéns à polícia que foi lá e já identificou o cidadão. Polícia. Aos jogadores que fizeram um boletim de ocorrência. Ao Corinthians que deu respaldo para que esses jogadores também pudessem, sabe, a polícia relatar o que está acontecendo. Senão vira uma coisa normal e não pode ser normal. Né, Celso? Pedir, por favor, para dirigentes, treinadores, jogadores ajudarem também. Agora, porque a gente vê a situação aí, você vê, o Abel falou uma coisa no momento que não deveria ter falado. O Abel Braga. Abel falou uma coisa que não deveria ter falado. Uma baita falta de empatia. Um problemaço lá no CT do Flamengo e ele me fala o que falou. Aí tem aquele outro do campeonato de Capixaba, o treinador lá vai dar cabeçada na... não dá, né, gente? Ajuda também. Sobre o Corinthians em campo, foi o melhor Corinthians sob o comando do Vitor Pereira. Do Vitor. Melhor Corinthians. Será um Corinthians que entendeu muito bem a proposta, né? De ter intensidade no campo do adversário, de brigar por cada bola. A presença do Queiroz ao lado do Maicon também soltou o Paulinho, então o Paulinho pôde jogar mais. O William estava endiabrado, no melhor sentido da palavra, endiabrado pelo lado esquerdo. Sabe, talvez a melhor... Não, foi a melhor partida do William também com a camisa do Corinthians, se entregou. E olha, o William teve familiares ameaçados também, as filhas e tudo mais. Você sabe que quando o time ajuda, é outra coisa. Então você tem um Piton, você tem o Lucas Piton, que jogou, é um jogador que tem qualidade, é um jogador que tem força, é um jogador jovem, precisa chegar mais, precisa apresentar mais. Aí participa dessa jogada e faz ontem, teve aqui nós falamos qual foi o gol mais bonito, né? Eu votei nesse gol. Por quê? Pela jogada, pela triangulação, o jogador toca, passa. E o William precisa disso. Não adianta tocar no William e ficar parado e falar, William, resolve aí. Então ontem nós vimos um Corinthians que todos apareceram. Eu acho que só um pouquinho o Roger Guedes, assim, um pouco abaixo dos níveis de todos. Ele está destoando. Não é verdade? Está fora de sintonia. Agora, como você mesmo frisou ontem, eu mencionei no Mesa Redonda, do Queiroz e Maicon, dá uma sustentabilidade muito boa para essa equipe do Corinthians.